Olá, meu nome é Albert Gomes Calazans e o título do meu projeto é a Avaliação da atividade tripanocida de extratos de microalgas dulceaquícola. Nesse projeto foi orientado pela professora doutora Daniela Brecht. Bom, antes de mais nada, as microalgas, elas são seres unicelulares, aquáticos e possuem um potencial biológico enorme na produção de bioprodutos, carotenóides, terpenos e entre outros. Bom, elas são fontes de compostos bioativos, sendo metabólitos primários e secundários, que são base para diferentes aplicações farmacêuticas. Como exemplo, nós temos a espirulina. Dentro desse projeto, nós cultivamos no total 6 microalgas dulceacrícolas. Os nomes científicos dela foram ocultos por questões de patentes, mas são elas a AFA, a KL, a DB, a PS, a CM e a F. Eu trouxe aqui algumas imagens dela para a questão de uma melhor familiarização, tendo em vista que elas são os nossos protagonistas. Bom, saindo do fito e partindo para o zoo, o Trypanosoma cruzi ele é o protozoário causador da doença de Chagas, que é uma doença tropical negligenciada, que afeta principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômico. E por conta disso, não há um empenho das grandes indústrias farmacêuticas para a descoberta e a produção de novos medicamentos, tendo em vista que os medicamentos disponíveis eles possuem uma série de efeitos colaterais, como o benzenidazol e o nifurtimox, que tem eficácia apenas na fase aguda, mas é ineficaz na fase crônica. E assim, o objetivo desse trabalho foi o screening de extratos etanólicos de diferentes espécies de microalgas dulceaquícolas disponíveis no banco de coleções do Labiotec e UFBA para potencial ação contra o T-Cruzi. Partindo para a metodologia, o cultivo das microalgas elas foram cultivadas no meio oligo, seguindo essas condições. Bom, e quando esses cultivos eles chegaram a 10 litros, nós centrifugamos para a obtenção da biomassa bruta, e assim nós liofilizamos essa biomassa e utilizamos 1 grama dela e colocamos no etanol absoluto 99,99%. Por fim, nós centrifugamos para a coleta e a secagem do sobrenadante. Já o cultivo das formas epimastigotas de T-Cruzi foram realizados no meio lit, seguindo essas condições. Bom, o experimento em si foi realizado em um ambiente estéreo, em uma placa com 96 poços, e foram adicionados parasitos, numa concentração de 1 vezes 10 a sétima parasito por ml ou meio de cultura, que será o nosso controle negativo. E assim, em cada linha da placa de 96 poços, nós utilizamos diferentes concentrações. E um adendo importante é que todos os testes eles foram realizados em triplicata. E após a montagem dessas placas, nós armazenamos ela em uma incubadora a 28 graus Celsius por 72 horas. Passado esse tempo, nós colocamos o MTT e o PMS por 75 minutos ao abrigo da luz. E por fim, nós adicionamos o SDS por 30 minutos e assim nós utilizamos o espectrofotômetro para analisar o efeito tripanocida desses extratos de microalgas. Na análise dos resultados, a equação da porcentagem da citotoxicidade foi essa, segundo Moelas e Serrano. Bom, partindo para os resultados e as discussões, nós utilizamos o benzenidazol como medicamento referência e assim nós baseamos as curvas de citotoxicidade das microalgas com base na do benzenidazol, para saber o quanto que foi eficaz essa atividade tripanocida. A primeira microalga que eu trago aqui foi a DB, onde o R quadrado dela, antes de mais nada, deixa eu explicar o que é o R quadrado. O R quadrado é uma medida estatística para determinar o quanto uma variável é correlacionada com a outra, ou seja, o quanto a concentração ela se correlaciona com a porcentagem de citotoxicidade. Então, quanto mais próximo de 1, mais forte é essa correlação. Já da DB foi de 0,98, que indica uma correlação bastante forte. Ou seja, o experimento deu certo. O IC50 dela foi de 450, mas se vocês notarem, nas concentrações mais altas, elas chegaram a 90% de citotoxicidade, o que é um resultado bastante interessante. Bom, a AFA ela foi uma das que tiveram um dos melhores resultados, onde o IC50 dela foi de 200,8. A KL, nós não tivemos resultados tão promissores assim, mas nós vamos ter que repetir o teste, tendo em vista que o R quadrado foi um pouco mais baixo, de 0,75, e o IC50 de 3,69, um pouco mais alto. A PS, ela também foi uma das melhores microalgas que nós obtivemos, uma das melhores resultados que nós obtivemos. O R quadrado dela foi de 0,87 e o IC50 dela foi de 180,9, o que é um resultado bastante promissor. Bom, mas aqui nós temos a microalga que teve o melhor resultado tripanocida de um IC50 de 161,7, o que é um resultado bem ótimo se considerado com os experimentos de outros artigos na literatura.
Por fim, a CM, nós vamos também precisar repetir esse experimento, tendo em vista que o R quadrado dela não foi tão alto e o C50 dela foi bastante alto. Bom, e se aqui eu trago um gráfico para comparar todos os resultados, onde os que tiveram os melhores resultados foi a F, a FA e um adendo para a DB, onde teve os melhores resultados, mas nas concentrações mais altas. E assim concluo que apesar das altas concentrações de C50 de algumas microalgas, os resultados mostraram atividade citotóxica para os parasitos, mas será necessário o fracionamento dos extratos para identificar as frações com maior atividade e futuramente isolar os compostos. E como etapa futura, nós iremos investigar outras espécies de banco de microalgas do Labiotech. Esses são meus agradecimentos e muito obrigado.